Oi, eu sou o Raio e como tinham me pedido muito no meio do ano pra fazer um tutorial de como eu fiz os brinquedinhos no quartinho de outono da Folklore, eu vou estar utilizando esse quartinho aqui e refazer eles, só que no inverno. E bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um pequeno balanço, utilizando o mínimo de wired possível, mas mesmo assim conseguindo evitar muitos problemas. O primeiro passo é saber como funcionaria esse sistema. Então eu poderia perguntar, o que a gente quer fazer? E você poderia me responder que a gente vai utilizar esse wired aqui de Rablet anda no mob, porque quando alguém sentar no balanço ou andar no balanço, ele vai ficar andando pra frente e pra trás. Não. Mas pelo menos a gente vai continuar utilizando o wired de mover o mob pra frente e pra trás. Não. Também não. Mas ué, você não vai usar nenhum nem outro, não faz sentido nenhum. Na verdade faz. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui nesse videozinho de balanço, quando eu uso o ativador Rablet anda no mob, ele só vai ativar uma vez. Ele só vai disparar uma vez. Já a respeito do wire de mover ou rotacionar mob, a gente não vai utilizar ele. Por quê? Porque por mais que nossa intenção seja mover o balanço, ele não vai salvar a posição. Ou seja, se uma pessoa utilizar o balanço e de repente ela sai do quarto, o balanço não vai voltar pro lugar que ele tava. E caso outra pessoa também sente no balanço, ele vai acionar de novo, ou seja, ele vai ir pra frente se o quarto estiver carregado. Então isso pode fazer com que seu balanço não seja um balanço, mas sim um veículo, porque ele vai acabar andando pra frente sem parar, ou pra trás. Então como vamos fazer esse sistema? Os wires que a gente vai utilizar serão esses daqui. O ativador será esse de repetir efeito para que o sistema fique sempre funcionando. Nós vamos estar utilizando esse wire de branquinho para verificar se tem alguém sentado no balanço ou não. E caso tenha alguém sentado no balanço, então ele vai mover o balanço pra frente e pra trás, mas com a posição salva nos wires de mobs que voltam à programação original, certo? Basicamente o que vamos fazer é salvar a posição inicial e a posição final. Ué, mas se eu colocar um em cima do outro, ele vai ativar ao mesmo tempo, não? Sim! E é por isso que vamos estar utilizando alguns wires extras, como esse pretinho chamado efeito inédito, que nos permite executar cada efeito separadamente e em ordem. Depois nós vamos utilizar o carregar Rablet para que o balanço, quando estiver em animação, nos leve junto, porque senão ele vai ir sozinho e a gente vai ficar parado no chão, triste, com fome, chorando. Depois disso vamos utilizar o extra física do movimento para que o balanço consiga atravessar a gente e qualquer mob que seja um obstáculo. E vamos estar terminando essa pilha com o extra tempo de animação, para fazer com que essa animação fique super fluida e no tempinho que a gente quer. Dito isso, podemos começar a comprar os wires e, como bem sabemos, eu gosto de comprar pelas duas palavras iniciais do nome do wire para poupar tempo. Então, como eu sei que é um sistema que vai ficar sempre funcionando, eu vou logo comprar o repetir efeito. Compre esse segundo aqui, porque o período que a gente quer é um pouco mais longo. A gente quer período de segundos e não de milésimos, tá bom? Compra um desse daqui. Apaga tudo e digita mobs com para comprar a condição mobs com usuário. Selecione e apaga o com e substitui por que para comprar o mobs que voltam à programação original. Nesse aqui nós vamos comprar 2. Podem apagar e agora nós queremos comprar o wire efeito inédito, mas como vocês podem ver, ele é um dos únicos mobs que não dá pra comprar procurando, porque ele buga. Então nós vamos em utilitário e vamos ceder a procurar, mas ele é bem rapidinho. Vamos aproveitar que a gente tá nessa categoria, vamos comprar ele, e é esse daqui, penúltimo forne que tá aparecendo. Compra o carregar Rablet lá do início, compra o física do movimento e o tempo de animação. Com tudo em mãos, o que eu vou colocar primeiro vai ser o balanço. Eu vou optar por usar esse daqui simplesmente porque eu quero, mas tem outros balanços no catálogo que também servem do mesmo jeito ou até melhores, dependendo do que você quer ou precisa. Como eu já disse, esse é um sistema que vai ficar sempre funcionando, então nós podemos colocar primeiramente o ativador. Depois nós queremos que ele verifique se tem alguém ou não no balanço. Caso tenha alguém, o sistema inteiro vai começar a funcionar. Bate ele em cima do ativador, repetir efeito, entra, clica 2 vezes ou no botão usar, seleciona um balanço. Como pode ver aqui, ele só vai permitir a ativação se todos os mobs selecionados possuem avatares nele, ou seja, caso tenha alguém aqui, o sistema inteiro vai começar a funcionar. Caso não tenha, finge que isso aqui é energia, ele não vai passar energia para o resto dos wires. Então, dá um pronto. Agora podemos colocar os 2 wires de programação. Entra nele, seleciona o balanço e o que eu quero salvar aqui vai ser a altura atual e a atual posição do quarto. Por quê? Porque eu vou salvar a posição inicial e a posição final, mas caso tenha algum mob no caminho, o balanço pode simplesmente subir nele. Então, salvando a altura, ele permanece na altura 0. Então, pronto. Agora nós vamos mover o balanço para frente e essa será a nossa posição final. Seleciona o balanço e salva de novo a altura atual e a atual posição do quarto no segundo wired. Para fazer com que isso execute em ordem certinha, basta colocar o efeito inédito em cima e já deve estar funcionando, como vocês podem ver. Mas ele não está me carregando ainda. Então, eu coloco o carregar Rablet. Não vou mudar muita coisa, ele já está funcionando, mas não do jeito
que eu quero. Então o que eu preciso fazer é colocar o física de movimento, entra no física do movimento e aqui nós temos 3 opções que são úteis ou legais pra gente. No caso, a primeira seria manter a altura do mob. Você pode deixar, mas não será preciso porque nós já salvamos a altura dele nos wires de programação. Não vai fazer diferença nenhuma, mas o que realmente vai importar aqui será o mover através dos mobs e mover através das tablets para que o balanço não seja impedido por nada nem ninguém. Dá um pronto e podemos finalizar com o tempo de animação. Nesse aqui você vai escolher a gosta, mas como a gente sabe, o balanço tá muito rápido. Eu vou subir nela aqui pra você ver e ele tá extremamente rápido. Então o que eu vou fazer é, primeiro, eu vou mudar o tempo do ativador para 1,5 segundos, que é o tempo que ele vai ficar verificando se tem alguém no balanço ou não. E aqui mais ou menos é o tempo de animação que eu quero, uma coisa mais sutil, uma coisa mais natural. Porém eu quero que ele fique contínuo, então eu entro no tempo de animação e coloco 1500 milissegundos, que é 1,5 segundos. E aqui tá, o balanço prontinho. A única coisa que falta é esconder os wires e dar um tchauzinho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.